Bom, então nós vamos começar essa leitura de hoje com o primeiro texto que eu já indiquei por mensagem, que é uma carta, né, uma resenha do, do Winnicott, revisto pela Susan Isaacs em 1941. Ele está no livro, o capítulo 2 do livro Privação e Delinquência, né, de Winnicott, e trata-se de de algumas observações que o Winnicott faz sobre essa evacuação que estava acontecendo ali já em plena guerra, não? Isso não é desde 41, já é de antes, desde 40, e ele já tem alguma experiência sobre isso, faz um livro. ah, Nesse livro está, inclusive, o grande Bowlby, né, fazendo algumas observações. Eu não vou ler a carta inteira, porque não é necessário, então eu vou só seguir aqui o Winnicott, no sentido de que ele explica para a gente o que ele está pensando, né? Chama-se capítulo Resenha sobre o The Cambridge Evacuation Survey, a Wartime Study in Social Welfare and Education. Eu já olhei esse livro na internet, né? Ele só está em inglês, eu não vi uma versão em português, nem em espanhol, nem em francês. Então, acredito que não seja uma obra assim de referência, não é? Mas está nos anais da guerra, né? E, claro, nas bibliotecas inglesas, principalmente. Mas está espalhado também por todo o mundo que fala inglês. Por exemplo, na Austrália tem uma cópia e assim por diante. Bom, nós não precisamos ler esse The Cambridge Evacuation, porque nós temos interesse nas ideias de Winnicott. Então, vamos ver o que ele põe aqui de algo que a gente possa aproveitar para compreender a sua teorização futura. Ele diz o seguinte: a evacuação tinha que ser feita numa tentativa equivocada de minorar os males inerentes ao exílio. Muitos se empenharam em fazer parecer que a evacuação é realmente uma coisa boa, uma boa coisa, uma medida razoável, sensata, bastando haver guerra para que seja colocada em prática. Mas, para mim, a evacuação é uma história de tragédias. Ou as crianças estão emocionalmente perturbadas, talvez além dos limites que permitiriam sua recuperação, ou então as crianças sentem-se felizes e são os pais que sofrem, com a implicação de que não são necessários nem mesmo aos seus próprios filhos. Para mim, o único êxito que o plano pode reivindicar é o de poder fracassar. Então, essa é a posição de Winnicott, né? Ele é bem claro com isso, algo que possa se fazer sem muito fracasso, né? E que é melhor admitir que fracassa para poder colecionar algum tipo de sucesso, de êxito, né? Ele está dizendo aqui, ele está se referindo, inclusive, a posições dele anteriores, que nós já lemos, né, em vários artigos, sobre evacuação, né, dizendo que a evacuação ela pode ser muito ruim, e em geral né, muito ruim para crianças, especialmente crianças muito pequenas. Então, e não vai ter jeito, né? Eu olhei essa pesquisa, isso, né, que ele está resenhando, e eu vi que deu mais ou menos 1 milhão de pessoas entre idosos, né, adultos e crianças evacuadas em um primeiro momento. Talvez tenha sido até mais, mas essa daqui é de 41, né? E a guerra vai até 45, então estou falando desse período. E foi, assim, uma catástrofe, né? Ele diz também, mais embaixo, ainda no começo, aqui nós estamos na página 19, ele diz: este livro representa muita reflexão, trabalho, triagem e seleção. Abrange um período que vai desde a eclosão da guerra
até o final do período que precedeu o início do bombardeio de cidades abertas, que é o caso de Londres, né? Depois disso, a reevacuação teria meramente complicado qualquer tentativa de investigação estatística. Depois disso, já não era mais possível fazer estatística, né? A coisa se generalizou, a guerra, né, generalizou-se, então isso já não foi mais possível de ser feito, estudado, né? E aí ele põe alguns teores aqui, ele diz aqui algo do teor do livro, né? Então, na página 20, ele diz, ele pega em aspas o que foi dito dentro do livro. Esta é, portanto, a nossa conclusão mais ampla e mais geral, ou seja, que o primeiro grande plano de evacuação poderia ter sido um fracasso muito menor, um êxito muito maior, se tivesse sido elaborado com compreensão mais profunda da natureza humana, do modo como pais comuns e crianças comuns sentem e são suscetíveis de comportar. Isso é um texto do próprio livro que ele está trazendo para essa resenha dele. Não é? Ele, no próprio livro, ainda diz: esta lição contundente sobre a ineficácia e o desperdício de uma abordagem parcial de uma grande questão humana, questão essa que passa por sua própria natureza, afeta todos os aspectos da vida humana, de modo nenhum se aplica apenas à crise temporária de dispersão de populações urbanas durante uma guerra. Eu já trouxe aqui alguns exemplos, né? A gente já fez esse tipo de coisa, já conversamos com algumas pessoas aqui do grupo, é, que em situação de extrema pobreza, né, e o Brasil ainda tem disso, a gente pode transportar um pouco, não vou dizer tudo, porque tem todo um imaginário sobre a guerra, né? Tem toda uma fantasia sobre a guerra, então é uma outra coisa, mas a gente pode transportar parte disso para essa separação, né, que as mães e crianças passam, né, no seu dia a dia, no cotidiano das suas vidas, em alta, em grande vulnerabilidade, né? Então isso já foi tocado, isso está gravado nos outros vídeos, vocês podem, com o passar do tempo, ir vendo essas considerações. Não são só minhas, inclusive de alguns colegas. Bom, ele diz aqui que no capítulo, o que dizem as crianças é esclarecedor. Ainda estou na página 20. E engraçado, né? Esclarecedor e engraçado. Foi possível fazer uma investigação estatística com base nas respostas dadas a duas simples perguntas. Do que é que você gosta em Cambridge? E do que é que sente falta em Cambridge? Algumas vezes as respostas necessitam de interpretação, mas transmite de fato o sentimento consciente, né? Um médico, então, página 21, um médico poderá lamentar o fato de se ter considerado que sua profissão estava tão despreparada para o tipo de problema apresentado pela evacuação que ninguém pensou em solicitar a ajuda de médicos a não ser para o controle da saúde física através da profilaxia contra infecções e infestações. Então, um despreparo que provavelmente o Winnicott está colocando aqui, a gente percebe depois que isso pode ser confirmado, é um preparo para as questões, vamos dizer assim, psicológicas, né? E aí, então, ele diz aqui, nessa pesquisa aparece o nome de um médico, o Dr. John Bowlby, que forneceu uma classificação de crianças em 6 grupos definidos de anormalidade variável, classificação esta de grande utilidade para o trabalho. Então, o grupo A são crianças ansiosas, podendo ser deprimidas ou não. No grupo B, crianças fechadas em si mesmas, tendendo a afastar-se de todo e qualquer relacionamento com outras pessoas. No grupo C, crianças ciumentas e briguentas. No grupo D, crianças hiperativas e agressivas. No grupo E, crianças apresentando estados alternantes de exaltação e depressão. E, finalmente, no grupo F, crianças delinquentes. Então, vai num crescendo, né? De A para F. A criança delinquente, a gente também já passou por isso em um ou outro artigo dele, que não à toa essa resenha está no livro Privação e Delinquência, né?
Então, essa palavra privação e delinquência está ligada no trabalho de Winnicott, né? E que quanto mais essa privação, provavelmente maior a chance de chegar nesses três últimos grupos aqui, né? Inclusive o grupo F da delinquência. Também foram classificadas de acordo com esses 6 modos de reagir, segundo 3 graus de perturbação. O grau 1 indica uma ligeira dificuldade, em alguns casos não muito mais do que uma mera tendência, a qual se corrigirá com tratamento razoável e compreensão no curso normal dos acontecimentos, no lar e na escola. O grau 2 indica um desajustamento razoável, razoavelmente sério, que requer tratamento clínico, mas que deverá ceder mediante cuidados e atenção adequados. O grau 3 indica um distúrbio emocional profundo, o qual, se não for tratado em suas fases iniciais, poderá redundar mais tarde em sério colapso. Provavelmente não, certamente o das crianças delinquentes está nesse grupo 3 aqui, né, colapsadas por essa falta gigantesca aí, né, dos pais, por tudo mais, não tem só a ver com isso, né, a gente sabe disso. E aí, finalmente, né, ele diz aqui na página 22, só para já encerrando, que, aliás, ainda na página 21, ele diz: ainda há muito trabalho a se fazer com referência à evacuação e às perturbações no desenvolvimento emocional causadas por ela, e também quanto aos métodos que alguns usaram para obter benefícios genuínos e duradouros. Por exemplo, os sentimentos e fatores inconscientes não foram diretamente abordados nesse livro, embora sejam de grande importância, como, aliás, em todas as questões do relacionamento humano. Então, eu acho que isso é o que compete a nós nesse texto, né? A gente está pensando em termos de psicanálise, fica claro nessa resenha, né? Eu li um pedacinho das conclusões do livro, fica claro que eles não estavam, é, ou não estavam preparados para ouvir, né, o inconsciente nessas circunstâncias dramáticas, né, como também podemos pensar que talvez isso não fosse o objetivo. Essa é a crítica de Winnicott, não se observaram essas condições, vamos dizer assim, pela via, né, do inconsciente. E isto faz sentido, a crítica dele, porque quem estava lá era ninguém menos que a doutora Susan Isaacs, né? Uma das colegas aí, né, toda envolvida com o freudismo, Melanie Klein, né, a Ferenczi, e o próprio Winnicott. Então fica meio, não dá para saber muito bem por que isso não foi incluído, mas não vamos conseguir sondar, né? Então esse é o primeiro texto de hoje, de uma série de 3, vamos ver se a gente consegue ler os 3, não porque seja necessário, mas porque eles são, os 2 últimos são bem mais longos, e talvez a gente tenha que ficar a meio termo do terceiro deles. Então, o segundo texto, nós vamos ler, aí agora já bem mais dentro do campo de uma nascente psicanálise winnicottiana, né? Já é psicanálise, mas ainda não tem todas as filigranas, né, do pensamento winnicottiano, mas você já vai vendo, eu vou tentar, eu vou fazer uma leitura, como eu tenho feito, né, uma leitura mais lenta, apontar todas aquelas ideias que podem vir a ser conceitos, né, que acabaram se tornando conceitos dentro da psicanálise de Winnicott, tá? Então, eu estou falando do capítulo 4, né, do livro da Pediatria Psicanálise, página 133, e o título do capítulo é Consultas no Departamento Infantil. Ele agora já é de 1942. Né? Bom, então ele apresenta o texto dele. O texto a seguir é um relato feito à sociedade psicanálise, né, dos casos atendidos no departamento infantil
do Instituto de Psicanálise em Londres no período de 1 ano. O que tenho a dizer, portanto, não é diretamente analítico, mas creio que irá interessar aos psicanalistas. Essa é uma advertência dele, inclusive para nós, né? Nós estamos lendo, e é muito provável que seja do nosso interesse. Uma das razões que levaram à criação do departamento infantil foi a de colocar uma clínica à disposição das crianças trazidas ao instituto para serem examinadas. Era fácil prever as dificuldades e decepções que esse trabalho do departamento infantil certamente acarretaria e que minha descrição desse ano de trabalho mostra claramente. Tais casos vêm simplesmente somar-se aos milhares de outros que igualmente tenho que enfrentar como médico num hospital pediátrico. Então, mais embaixo, ele diz: alguns dos pacientes acabaram por jamais comparecer às consultas. Por exemplo, um médico ligou a respeito de sua filha de 3 anos e meio, que havia recentemente começado a apresentar uma forte gagueira. Era filha única, aparentemente a menina havia se apegado intensamente a uma tia que dela cuidava enquanto os pais não estavam em casa. O pesar, devido à partida da tia, não se manifestou, até que uma amiguinha dessa menina também foi embora da sua vizinhança. Ela entrou então em depressão e passou a gaguejar, né? Então, a, o primeiro caso, né, provavelmente não voltou. Então, no inquérito ficou claro que o desenvolvimento emocional da criança transcorrera normalmente até esses 2 episódios, e o seu lar mostrava-se razoavelmente estável e amoroso. Como a menina morava muito longe, não podendo vir à análise sem correr o risco de cansar-se fisicamente, respondia à pergunta do pai sobre a necessidade de um tratamento analítico, dizendo que, em minha opinião, era normal uma criança de 3 anos e meio apresentar sintomas bastante violentos e que, se o seu desenvolvimento em outros aspectos era satisfatório, o melhor seria ignorar os sintomas e não procurar ajuda psicanalítica por enquanto. 1 semana depois, o médico telefonou novamente, dessa vez para dizer que os sintomas da criança haviam desaparecido. Então, por que eu quis ler isso aqui, né? Porque o Winnicott é uma pessoa com uma certa, não sei que termo que eu uso, uma paciência, uma compreensão, é, uma pessoa com um sentido de espera interessante, que eu acho que a gente deveria levar em conta. Só permitir que E, e aí, esse sentido, olá Ana, tudo bem? É, esse sentido de espera de Winnicott é o que a gente deveria desenvolver com qualquer análise, né? Eu não vou dizer da nossa análise pessoal, porque daí a gente está afetado demais pelas nossas premissas, mas o analista precisa ter esse sentido de espera. Então, quando ele diz aqui que é normal, que ele diz aqui, olha, é, que, em minha opinião, era normal uma criança de 3 anos e meio apresentar sintomas bastante violentos e que seu desenvolvimento em outros aspectos era satisfatório, se houver nos outros, vamos dizer assim, nas outras tarefas, né, usando os termos do Winnicott, se ela se sai bem nas outras tarefas de ser, né, nas outras tarefas de existir, nas outras tarefas de desenvolver um eu para nomear-se nele, né, para se estabelecer como esse eu, um eu para chamar de eu, né, de meu, então se espera, né, ele acha melhor esperar. Então, o melhor seria ignorar os sintomas e não procurar ajuda psicanalítica por enquanto. E aí, então, 1 semana depois, o médico, né, fala que a sua filha já não tem mais os sintomas. Então, nesse caso, é disso que ele está falando quando ele disse aqui na página 133, ele diz assim: alguns dos pacientes acabaram por jamais comparecer às consultas. Isso importa também, porque é uma premência dos pais, né? O pai, a mãe, ou um adulto que esteja cuidando, não um tutor, pode ficar muito angustiado com
a depressão infantil, que é um negócio tristíssimo de assistir, né? A ansiedade infantil, enfim, e outros sintomas, e os pais acabarem procurando o médico e, eventualmente, nem é necessário. Vamos dizer que marca a consulta para ali 2 semanas e, de repente, os sintomas já se foram, né? Ele diz também que todos provavelmente concordarão com a ideia de que não é correto exaltar o valor de uma análise que uma análise teria se aplicada num caso em que a análise não era possível, não é? Ele também está, então, situando aqui que é possível que, naquele caso, a análise, eu não sei se nesse caso em particular aqui, mas em alguns casos, não é possível a análise. Ou porque os pais não podem, ou porque a criança é, está na escola, né, em certos momentos, ou o analista não tem horário. Tem muitas coisas que podem atrapalhar uma análise. Mas nesses casos aqui, né, não adianta exaltar o valor numa análise, no momento em que a análise não é possível. Os pais que comparecem à consulta sentem-se culpados em relação aos sintomas e doenças de seus filhos, e o comportamento do médico determinará se eles irão voltar para casa calmamente, retomando a responsabilidade tão bem assumida até então, ou se entregarão ansiosamente essa responsabilidade nas mãos do médico ou da clínica. É obviamente melhor que os pais mantenham essa responsabilidade na medida em que podem suportar, especialmente quando não há chance de a análise ajudar, tratando a doença real da criança, né? E aí, então, eu não vou ver todos os casos dele, porque não são necessários, eu vou, então, para a página 135, onde tem aqui o caso 2, tá? Eu estou pulando, então, o caso 1. Nesse artigo, o Winnicott vai pondo casos para exemplificar esse tipo de coisa, né? Ou, eventualmente, até exemplificar o oposto, é necessário análise. Então, o caso 2 tinha como característica uma desconfiança semelhante. Nora, 13 anos, mora em Londres, trazida por sua irmã muito inteligente por recusar-se a ir à escola. Era a mais nova entre vários filhos. Convidei Nora a vir me ver algumas vezes. Ela veio e fez alguns desenhos. Depois da segunda consulta, escreveu-me a carta mais gentil do mundo, dizendo que não gostaria de vir mais. Nesse caso, evitei dar qualquer interpretação, porque sabia que se eu conseguisse atravessar a barreira da desconfiança, teria que me responsabilizar pelo tratamento e não estava em condições de fazê-lo. Esse é um exemplo do Winnicott, que ele não podia fazer o tratamento, né? Conhecendo as dificuldades da menina, eu a transferi para o Hospital Infantil Paddington Green e mandei atrás dela a assistente social psiquiátrica. Esta foi bem recebida e, após uma série de visitas regulares, conseguiu estabelecer um contato melhor do que eu havia conseguido. Algum tempo depois, porém, a assistente, agora uma boa amiga, defrontou-se com uma outra versão da muralha intransponível que eu havia encontrado tão rapidamente. Para que fosse possível uma análise nesse caso, um profissional teria de ir à casa da menina diariamente, fazendo a primeira parte da análise ali e em passeios e visita a museus. Naturalmente, a clínica não tinha como fornecer esse tipo de atendimento, ainda que muitos de nós tenhamos experiências semelhantes se lembrarmos das coisas imprevisíveis que já nos ocorreram ao longo do nosso trabalho, tá? Eu poderia fazer aqui uma observação assim, do que já aconteceu comigo, né, dessas coisas extraordinárias, de condutas, vamos dizer assim, heterodoxas, né, não ortodoxas da psicanálise. Acreditem, eu já fui mais ortodoxo, né? E ao você passar para uma, vamos dizer assim, uma pegada, né? Uma pegada winnicottiana, já é uma certa heterodoxia, né? E, mas eu vou dar o exemplo de uma pessoa que resolveu, logo nos primórdios lá do acompanhamento terapêutico, né? Da AT, não sei se ainda é usado esse termo, ele acompanhava
uma pessoa fazendo terapia à 1 da manhã entre a estação Paraíso do metrô até a, a Consolação, né, em São Paulo. Então, nesse caminho, né, andando pelas ruas, ia conversando com o seu analisante. E foi um resultado muito bacana, né? Eu acompanhei de perto, eu era supervisor, né? Acompanhei de perto, foi muito legal. Então, tem essas coisas aí, né? Mas que não é fácil de você prover, e é o que ele está reclamando aqui. E ele prossegue com o caso, na página 136. A menina lucrou muito com as visitas da assistente, mas não voltou à escola. E ela está agora com a idade em que deveria deixar a escola. E depois de passar algum tempo fora de casa, parece que quer trabalhar. Na nota de rodapé, ele põe aqui, ó, algum tempo depois, Nora está trabalhando e saindo-se bem. Aparentemente conseguiu ultrapassar com êxito a difícil fase da sua puberdade. E ele continua: um valioso repositório de sentimentos e fantasias foi descoberto no decorrer das conversas sobre quadros famosos e na análise das produções artísticas da própria menina, aliás, bastante razoáveis. Mas esse rico universo de fantasias era, na verdade, um mundo interno secreto, e ela achou perigoso deixar que mesmo a assistente social, muito competente em não forçar a amizade, soubesse algo mais a seu respeito, além de sua existência. Isso é muito bacana, né, de se ver em qualquer análise, né, eu não vou ser longo com isso, em qualquer análise o analisante, mesmo em condições comuns, né, no divã ou frente a frente, né, ou até em alguma situação, em algum setting heterodoxo, por assim dizer, é muito importante que o analista permita, né, deixe que haja uma certa reserva, né, de jardim secreto, não devassar o jardim, né, não tentar devassar. Provavelmente não vai conseguir, mas né, não tentar devassar, porque isso pode afastar, né, um analisante que pode ter bastante sucesso, mesmo que não chegue neste lugar aí, não é? Que no caso dessa menina aqui, um mundo interno secreto, né? Ela devia aparecer no meio dessas produções artísticas, não é? Isso me chama a atenção, porque eu dou muito valor à arte como um dos materiais de terapia, né? Vamos ver também o caso 3, ainda na página 136, o caso 3 é da Maise, ou Maise, de 3 anos. Esse foi um caso agudo. Maise tornou-se uma criança extremamente inquieta e passou a balançar-se compulsivamente de um modo intensamente perturbador, sentindo uma ansiedade neurótica em conexão com a fase final de gravidez da sua mãe. O parto estava demorando e meu contato com a criança durou até o nascimento do bebê. A tensão cedeu consideravelmente depois que este finalmente nasceu. Teria sido muito bom se a criança pudesse começar a sua análise nesse momento, mas não havia ninguém em condições de arcar com a onerosa tarefa de levar e trazer a menina todo dia. Aliás, a menina sofria muitíssimo com a falta de alguém que saísse com ela, mesmo para caminhar um pouco. A única ajuda que lhe pude prestar consistiu em ir à sua casa. Consegui estar com ela a sós e não usei brinquedos. A princípio achei-a maníaca ao ponto da inacessibilidade, mas ela ouvia e prestava atenção às minhas interpretações e passou a valorizar as minhas visitas. Seu brincar estava claramente voltado para o controle de fantasias relativa ao nascimento e, posteriormente, de fantasias ligadas ao relacionamento entre os pais. Em 5 visitas ao longo de 2 semanas, recolhi uma imensa quantidade de material para interpretações dadas no sentido pleno da palavra e usando a transferência desde o início. É difícil avaliar resultados. Naturalmente, eu não buscava produzir qualquer mudança permanente na personalidade da menina,
mas tive a satisfação de ver o caos de suas fantasias tornar-se mais organizado e o comportamento maníaco transformar-se na capacidade de brincar de modo menos caótico, conexo, como teria ocorrido numa análise bastante razoável. As fantasias passaram a ser explicitadas claramente e lidavam com muitos aspectos de sua ansiedade relativa à gravidez da mãe, que lhe parecia nunca chegar ao fim. Um aspecto importante era o que dizia respeito a um dano causado à sua mãe. Grande parte do material referia-se à distinção entre um homem mau, que pusera a mãe naquele estado, e um homem bom, seu pai era médico, que a ajudaria a sair daquela situação. Havia também fantasias de incorporação do analista bastante intensas, que expressavam sua permanente necessidade de estar comigo. Depois que a mãe deu à luz, a criança sentiu um grande alívio e não demorou muito para estabelecer um relacionamento normal com sua nova irmã. Ela ainda precisa de análise, e se houvesse alguém que pudesse trazê-la à clínica, eu teria providenciado um tratamento para ela. Um caso agudo, mas não necessariamente muito difícil. Bom, então esse caso aqui eu quis lê-lo também, porque ele tem algumas observações, né? Várias, na verdade. Esse modo do Winnicott fazer, né, as coisas, que não é exclusivo dele, nós já sabemos na época de Anna Freud, de Melanie Klein, né, que foi praticamente quem inventou, né, foi ela, mas ela é a que deu estrutura, né, fez a coisa funcionar mesmo, né, terapia para crianças e com o brinquedo, ao invés da conversa, né? Que antes se tentava muito conversar ou observar eventualmente uma criança no seu funcionamento cotidiano, que continua válido até hoje. No entanto, ela introduz o brinquedo, né, mais estruturadamente, e a coisa anda, vira uma, vamos dizer assim, vira um movimento muito interessante, no sentido do que chamaria depois a análise de crianças ou psicanálise de crianças. Bom, ele fala aqui de transferência, né? Isso não surpreende aos colegas aqui que são psicanalistas. Talvez a gente devesse só pôr uma questão que tem a ver com a transferência não é só aquela relação imediata que a criança tem, imediata não, mediada, que a criança tem pelos brinquedos, pela conversa, pelo comportamento ou pela própria interpretação do analista, né? O analista diz alguma coisa sobre o comportamento da criança e a criança tem uma reação àquilo, né? Mas sim também do que a criança diz espontaneamente na forma de fantasia sobre o terapeuta, né? Então, ele está usando aqui plenamente o conceito de transferência de Freud, né? Que já nessas alturas, nós estamos falando em 41, 42, Freud já faleceu há 3 anos, né? Há 4 estava produzindo, quer dizer, então, uma coisa assim, que Freud já tinha trabalhado bem a questão da transferência, né? E como manda o figurino da psicanálise, a transferência provavelmente é a principal ferramenta do analista, né, para fazer o seu trabalho. Também ele fala, né, nesse mesmo caso, o caos de suas fantasias tornar-se mais organizado. Veja que, diferente de algumas terapias que até propõem a, a pessoa a desistir das suas fantasias, né? Trata-se em Winnicott de organizá-las. Então, organizar o caos de fantasia. Tem, tem um caos de fantasias, não é? E não dá para pegar e eliminar isso, não é? O melhor seria, depois isso vai ficar bem mais claro no trabalho dele, organizar esse caos, não é? Em vídeos anteriores já veio essa questão da fantasia, não é?
que o seu tem um aspecto da fantasia que é chamado de ilusão, né, pelo Winnicott, e que faz parte de existir, né? Então, não é possível você evitar de fantasiar. Esse é outro termo de Winnicott, né? Ele não usa exatamente fantasia, porque não está pronto. Fantasia é o ato de fantasiar. E ao se fantasiar, se cria fantasias, de fantasias, de fantasias, né? Assim por diante. Então, essa é uma coisa. E também, na página 137, quando ele termina o caso aqui, ele fala de fantasias de incorporação do analista, né? É, influência aqui da Melanie Klein, né, claramente, e que ele não vai desdizer no seu trabalho, tá? Isso daqui de fantasias de incorporação do analista, a gente precisa depois voltar. Vai haver oportunidade para isso, mas eu adianto, né, para a questão de que alguns talvez não consigam continuar e nem assistir os vídeos, eles podem ainda acessar essa ideia de fantasia de incorporação, que são um mecanismo comum a todos nós, né? Especialmente, claro que na infância a gente faz uma incorporação do outro, né? No caso aqui é do analista, né? A Maíse, ela está incorporando o Winnicott, né? Mas nós fazemos isso no cotidiano. Nós incorporamos o outro, né? Incorporamos no sentido até bastante comuns, assim, de incorporar ideias, incorporar até algum tipo de comportamento, né? Mas tem incorporações muito, que eu não vou dar conta de falar hoje, vou preferir, na hora que chegar o texto, a gente volta, é, incorporar as fantasias, deixa eu dizer melhor, incorporar o inconsciente do outro, né? Isso traz uma complexidade grande, né? Porque é claro que é um inconsciente que eu que estou incorporando o inconsciente do outro, eu tenho a fantasia de compreender o que é inconsciente no outro. Então só vou dar um exemplo para a gente seguir, é que ela incorpora tanto o outro que você tem a impressão de que pode salvá-lo, né, daquela coisa que o está consumindo, machucando, destruindo, né? Então, é isso que ele está dizendo, né? E depois que a mãe deu à luz, então a criança sentiu um grande alívio e as coisas ficaram melhores. Mas ele admite que uma análise poderia ajudar a ela, especialmente no caso agudo, né? Bom, então acho que de casos, assim, eu vou pular alguns casos, porque são vários, né? Nós temos que nesse texto dele, acho que 14, se não me engano, deixa eu ver, 13, 14 casos. E vou pular, então, do 3 para o 8, né? Que ele diz, caso 8, um possível caso para análise. Então, vamos lá ver o que ele quer dizer com isso, né? Norris, de 8 anos, morando no subúrbio. Dessa vez, ambos os pais eram médicos. A mãe veio e discutiu os problemas surgidos na relação com o filho, e isto, obviamente, levou pelo menos uma hora. Aparentemente, o pai havia sido tímido ao longo de sua vida e esperava encontrar no filho todas as robustas qualidades que faltavam nele mesmo. Casou-se com uma mulher muitíssimo forte e agora o único filho de ambos revelava-se um menino tímido, quase exatamente como o pai. Tornou-se evidente que os pais poderiam lidar muito bem com o filho se conseguissem admitir a ideia de que ele era tímido. Na verdade, a organização passiva masoquista do menino era quase patológica. Tive muita vontade de conseguir-lhe uma análise e não há total certeza de que tal coisa seja impossível neste caso. Mas apesar das minhas esperanças de conseguir um analista para o menino, considero má ideia deixar que os pais vejam na análise a sua salvação. É preciso que eles se adaptem à situação, sem levar em conta a análise que eu só lhes oferecerei quando for possível.
O que quero dizer é que não se deve dar aos pais a impressão de que sim, a análise vai curá-lo, vai fazer com que ele seja como vocês querem, sem que vocês precisem fazer mais nada. Não entrevistei o menino. Terminou, então, o caso, né, por não entrevistar o menino, devido a todas as condições, né, difíceis. Bom, de algum modo, o Winnicott já imediatamente entende que Norris tem uma organização passiva masoquista, né? E isso aqui é um diagnóstico que é pouco feito, né? Ele fez isso na condição de médico e com a experiência em psicanálise, então a gente não tem como acompanhar, porque de fato não tem mais texto, né, a respeito disso. Eu não me lembro de aparecer esse caso nem depois na literatura do Winnicott. Acredito que nunca voltou a, a receber análise. Bom, e também ele está dizendo aqui, ó, que os pais, né, é preciso que eles se adaptem à situação sem levar em conta a análise que eu só lhes oferecerei quando for possível. Tá? Então, aqui, eu não tenho certeza, mas aparece a palavra adaptar-se, né? Adaptar-se à situação, que pode ser perfeitamente adaptar-se à criança, né? Uma criança de 8 anos. Normalmente, normalmente no Winnicott aparece a ideia de ambiente adaptado ao bebê, ou ainda a mãe adaptada ao bebê, tá? E não o bebê adaptado à mãe. É importante que o bebê parta do princípio da sua vida que de uma situação em que a mãe esteja adaptada, ou os cuidados, vamos dizer assim. Né? Hoje, a gente poderia, na época, é, fazia muito sentido, mãe, pai, crianças, né? Hoje isso já está um pouco mais afetado, e por tudo, né? Pela própria evolução social. Então, a gente pode dizer assim, os cuidados a uma criança têm que ser adaptados a ela, né? A criança não pode ter que fazer o esforço de se adaptar aos cuidados, porque senão pode ocorrer coisas bem dramáticas, né? Inclusive, usando os termos do próprio Winnicott, né? O que é chamado de split-off, né? De perversa, não perversa no sentido de perversão, mas de uma perversidade da cisão do eu, né? A cisão já acontece, ela já é comum, mas não se pode haver uma cisão em dois, né? Tem que ser uma condição muito interessante, que eu chamo de biounidade, né? Por minha conta, assim, é uma unidade que está partida, não é? Mas ela não está arrancada uma da outra, tá? Que daí seria a psicose. Então, essa é a ideia de Winnicott aqui, né? Bom, ele não entrevistou, né? E ele diz, inclusive, depois fazendo um adendo à conversa, ele diz: estou aqui a falar comigo mesmo. Tempos atrás, nas consultas da clínica social, eu sempre pensava que a psicanálise é o melhor tratamento possível, e isso me leva a sentir que eu fazia a minha parte quando tentava colocar a psicanálise em ação. Mas as consultas têm um valor negativo, a não ser que a psicanálise seja mantida completamente fora da questão, salvo quando ela é inteiramente possível. Se, em adição ao que é aconselhado e a outros benefícios, a psicanálise pode ser oferecida e realmente colocada em funcionamento, tanto melhor. Essa posição do Winnicott é muito, muito bacana, ela interessa para a gente, porque a gente tem mesmo a sensação de que a psicanálise serve para tudo, não? Provavelmente ela serve para tudo desde que
o eventual analisante, não? A pessoa que está pedindo análise, seja realmente alguém que possa receber a análise, né? Então, ela tem uma limitação bastante grande. E tem outras limitações, né? De tempo, de local, de circunstâncias, possibilidade, né? Então, ele está dizendo aqui, e realmente colocado em funcionamento a psicanálise, senão não se deve oferecer a psicanálise. Para quem domina mais de um tipo de trabalho, então se oferece outra coisa, né? Sei lá, tem pessoas que trabalham também com uma pegada dentro da psicanálise, uma pegada de orientação, né? Ela não é uma psicanálise, ela tem fundamento psicanalítico, é uma psicoterapia com fundamento psicanalítico, não, mas não é uma psicanálise. E aí, então, oferecer outras coisas que a pessoa pode estar fazendo, né, junto com o terapeuta para chegar a alguma coisa positiva, exitosa. Ele diz: o caso seguinte foi bem mais satisfatório, embora esse aspecto dependesse da minha capacidade de fazer algo imediatamente. Não sei se algum dia chegaremos a resolver o problema de haver sempre uma vaga pronta e esperando, mas um material crítico tem um interesse todo especial e analistas que nunca têm tempo para aceitar um caso agudo deixam de viver experiências muito valiosas. Deixa eu fazer uma observação. É claro que o Winnicott aqui é um médico em um hospital com uma demanda excepcional, né? Então ele não vai conseguir fazer isso. Agora, quem é clínico, não é? Claro, se for um clínico também que mantém uma agenda muito cheia, talvez tenha que dizer não para algum paciente ou algum analisante que poderia ter grande lucro em fazer a psicanálise. A conversa inicial já indica isso, né? A gente faz algumas entrevistas antes de começar uma psicanálise e a conversa inicial indica que é bem possível, mas daí as agendas não batem, né? Pode acontecer isso. Então, mas em outras circunstâncias, né? Os psicanalistas mantêm agendas mais ou menos ventiladas, né, de horários, que possam oferecer uma análise para alguém assim que chega e você percebe claramente, dá para fazer a análise. É um pedido de análise mesmo, não é? Não dá ainda para não dá para dizer que acontecerá a psicanálise, isso daí está vetado, né, tanto a um quanto a outro. Depois nós temos o caso, eu vou lá para o penúltimo caso dele, onde ele diz: ajudei também, então estou na página 143, o caso 13. Então ele diz: ajudei também um pouco a menina do caso seguinte. É a Gertie, 17 anos, morando em Londres. Esta menina foi encaminhada pela diretora de uma escola secundária. Foi dito que ela não alcançava os padrões da escola, que não tinha beleza, nem amigos, de fato. De fato, parecia incrivelmente solitária. Era capaz de responder inteligentemente às perguntas, mas tinha problemas de fala. Por algum tempo ela se tratou numa outra clínica, mas sem qualquer resultado. Tudo isto me foi relatado pela escola ao telefone. Levei uma hora inteira até obter a história de sua mãe, que havia sido bem-sucedida em criar o filho mais velho, 4 anos mais que Gert. A mãe sentiu-se ansiosa durante a gravidez da menina e depois do parto passou a preocupar-se com ela. Tentou desmamá-la, mas o clínico geral, de um modo provavelmente questionável nesse caso, persuadiu-a a continuar amamentando, o que ela fez por 9 meses inteiros. Os sinais precoces de inteligência apareceram normalmente, ficando claro que a criança não sofria de nenhum tipo de defeito no tecido cerebral. Durante a anamnese, a mãe lembrou-se de que aos 5 anos a menina atingiu seu irmão na cabeça, fazendo-o sangrar, e achava que este pode ter sido um incidente importante. Por volta dessa, ela deixou de se envolver intelectualmente num ritmo normal. Trata-se de uma família inteligente. Então, ela diminuiu, né, o seu interesse intelectual.
A menina contou-me que tem medo de médicos, e de fato ela já havia sido examinada por muitos. Fizemos uma lista das coisas que precisam ser curadas: espinhas, tendência a ter pústulas, suor excessivo, notas baixas nas provas, dificuldade para falar e escrever, dificuldade para fazer amigos, dificuldade para saber que trabalho fazer, e também as preocupações hipocondríacas da mãe. O que ela parecia necessitar urgentemente era de um médico que lhe dissesse na frente de sua mãe que ela faria bem em não consultar mais nenhum médico, e eu o fiz. Um mês depois, ela veio me ver e disse que conseguira um emprego e que agora tinha amigos e estava começando a se sentir mais confiante. Se a tivesse posto numa lista de espera de análise, eu teria sido um mau médico. Gostaria de ser bem compreendido nesse ponto. Acredito não existir terapia alguma que se compare com a análise, visto que essa não era possível, porém, a alternativa era fazer o que fiz, agindo como se a psicanálise não existisse e colocando a menina fora de qualquer tipo de terapia. Então, eu escolhi esse caso aqui também porque ele não reflete a situação do psicanalista clínico, né? Que está, tem sua sala, tem lá os seus horários, e a pessoa então pede análise, né? Ou foi indicada por alguém, o que pode ser um problema, para análise. E no caso dele, não. No caso dele, foi bem escolhido, né? A atitude que ele teve de simplesmente dizer, né, para os pais que ela não precisa de análise, né? E o resultado foi bom. Foi na frente dos pais que ele fez isso. Significou muito para a menina, né? Alguém validando ela. Isso não é psicanálise, né? Porque a psicanálise não tem o fundamento de validar nada, né? Numa relação da pessoa com o mundo, ou né? Com o mundo ou consigo mesmo, que é essa ideia. O mundo é um mundo interior, né? Mas ah, pode-se fazer uma coisa dessa, sendo um médico numa situação parecida. Bom, estamos indo aqui para o final. Esses são casos, são 14 casos. Eu recomendo que vocês leiam ou releiam, né, todos, porque tem pequenos apontamentos aqui das, das, das limitações de uma psicanálise, né? Quando, quando é um médico nessa situação aqui, pode fazer esse tipo de, né, de relação com os pais, tudo mais, né? No caso do clínico, isso já não é tão possível assim, né? Porque já vem mais ou menos arrumada a ideia de que a pessoa precisa de uma análise e aceita ter e assim por diante. Então, eu vou encerrar aqui com algumas coisas dele mesmo, né? Pode ser que algo, na página 145, pode ser que algo deste material não psicanalítico tenha sido de interesse aos analistas. Minha opinião pessoal é de que o material não analítico interessa justamente aos analistas. Por exemplo, quando uma mãe consegue, aos poucos, juntar os pedaços da história do desenvolvimento emocional de seu filho, quem, senão um analista, poderia dar-lhe o que ela precisa, ou seja, o reconhecimento de que todas as peças realmente encaixam-se umas nas outras e formam um todo. Por outro lado, muitos insights de pais e crianças fazem um analista lembrar de material pacientemente alcançado no trabalho analítico. Eu daria um passo a mais e diria que aprendi muita coisa importante para a análise nas consultas terapêuticas e também no estudo de outros materiais não analíticos. Tá? Vai ficar mais claro no futuro o que ele chama de consulta terapêutica, né? Ele mesmo vai aperfeiçoar essa, esse modo de encontrar uma pessoa, né? Pedindo análise, pedindo, ou seja, para ser cuidada, para ser ouvida, e ele vai chamar de consulta terapêutica ainda durante toda a sua vida, mas ela vai tomar, né, um modelo diferente. É provável que aqui ele já esteja
estudando uma maneira de fazer isso de modo mais eficiente, né? Então, guarda o termo consultas terapêuticas, porque é algo muito particularmente winnicottiano, muito particularmente. Bom, mais para frente, já indo para o encerramento, aqui surge uma questão prática. O alvo prioritário das consultas do Instituto, creio eu, é o de fornecer casos adequados para os formandos ou para analistas de adultos que pretendem passar a fazer análise de crianças. Jamais acreditei que esse objetivo seria alcançado e creio que meus receios viram-se confirmados pelo presente relatório. Trata-se de algo que teremos de ir resolvendo pouco a pouco, mas a mim parece que o lugar apropriado onde podem ser encontrados bons casos para os formandos é o setor de pediatria de um hospital. Então, ele está dizendo aqui, né, está localizando claramente, né, na pediatria e todas as dificuldades que encerra isso. Ele não acredita muito, né, então, numa análise. Isto passou, né, com o passar do tempo. Ele mesmo tem algumas observações a mais a fazer sobre isso nas outras obras, e também a psicanálise de crianças avançou, e mesmo em hospitais, então, claro, tem que se fazer alguma coisa psicanalítica no hospital, que não é a análise, né? Mas tem função psicanalítica, né? E a psicanálise, aquela mesmo que tem tempo, né? Tem um tempo de construir a coisa, né? De interpretar e de concluir, né? Então, é isso que a gente vai ver no trabalho dele. Mas, por final ainda, 146, a página 146, ele diz, talvez, não, no penúltimo parágrafo, ele diz, talvez seja esse o lugar para apresentar uma lista das condições a serem preenchidas quando procuro uma criança que possa ser tratada por um formando. Devo encontrar uma criança que atenda os requisitos de sexo e idade, que esteja dentro das categorias corretas de diagnóstico e grau de comprometimento com uma mãe verdadeiramente, mas não hipocondriacamente, preocupada com os problemas da criança e que mora num lugar de onde poderá facilmente chegar à clínica. Eu quis acentuar isso aqui exatamente para dizer que não, isso aqui é difícil de conseguir. Então, retomo a ideia de que, para o clínico, né, que eu acho que a maioria aqui dos que me ouvem, que poderão ver o vídeo, vão ouvir a partir de um ouvido do clínico, né, da pessoa que está lá no seu consultório, e isso muda bastante na clínica. E aí ele faz um pós-escrito aqui na página 147. Desde a data dessa comunicação, então é um pós-escrito escrito de 1957, então são 15 anos depois, né? Desde a data dessa comunicação até o momento presente, não houve clínica infantil no Instituto e, portanto, não houve lista de espera. Sempre que um formando precisava de um paciente infantil, buscava-se uma criança numa outra clínica. Felizmente, duas mudanças ocorreram nesta última década. Existem atualmente muitas clínicas às quais recorrer quando ocorre uma vaga para análise de criança, e hoje temos 30 analistas, em vez dos 2 a 6 de então, passado pela formação adicional em análise de crianças. Então, eu quero lembrar que, com o passar do tempo, isso ficou muito mais comum. Ainda não é o suficiente, né? Com isso eu faço um parêntese. A formação em massa de psicanalistas, pelo jeito, não vai ajudar. Nós já estamos aí há uns 10 anos fazendo isso, né? Aqueles psicanalistas que se formam em pouquíssimo tempo, né? Com uma análise muito inicial, né? De si mesmo, uma análise pessoal muito pouca, né? Não tem como dizer pouca, mas que a pessoa não se prepara de fato, né, para ser analista, afinal de contas,
no final de uma análise, né, é quase que formar um analista no sentido das transferências e contra-transferências e, portanto, oferecer, e as supervisões também muito poucas, né, então, oferecer psicanalistas nessas condições parece que não está ajudando. Já por essas alturas já estamos sabendo disso. O que, o que não o que não muda o fato de que só está aumentando. Nós, muita gente oferecendo. Eu não tenho uma solução para isso, né? Não me atrevo a ficar pensando, né? Quais os resultados disso, quais as consequências sociais e para a própria psicanálise. Então, vou deixar por conta de cada um aí ver o que te toca, né? Como toca. Esse, esse processo de massificação da psicanálise, né? Bom, o terceiro texto tem mais ou menos a mesma característica, né? Ele é um texto que não é para analistas, mas como o próprio Winnicott já tinha avisado, já pode interessar a analistas. É uma correspondência com um magistrado, né, de 1943, e é o capítulo 19, página 185 do livro Privação e Delinquência. Bom, por que esse vai e vem, né? Então, um parênteses aqui. Eu fico nesse vai e vem nos livros, né? Às vezes 3, 4 livros diferentes, por causa das datas. Eu estou fazendo uma leitura cronológica do aparecimento, né, da psicanálise do Winnicott, né? Ele já é um analista aqui, mas ainda não é o teórico que a gente vai conhecer depois. Então ele vai apontando, né? Ele está estudando, né? Ele está é, tateando o terreno, não é? E eu digo tateando o terreno no sentido da teoria, né? De trabalho dele, o que ele chama de conceitos, o que ele pode pôr como conceito. A verdade é que ele é um analista já discutido, né, na sociedade britânica. Bom, então é de 1943, ele é feito para... Ele é um magistrado, Roger North, e ele diz aqui: estimando Winnicott, escrevo-lhe com referência ao seu artigo Pesquisa de Delinquência e ao breve ensaio sobre o mesmo tema da doutora Kate Friedlander, que me foi enviado pelo Instituto para o Tratamento Científico da Delinquência, do qual sou sócio. Sempre estive interessado na aplicação da psicanálise ao crime e à delinquência. E depois que fui nomeado magistrado e presidente do Quarter Sessions, o meu interesse tornou-se muito prático. Estou interessado no que o senhor diz a respeito de fatores ambientais e externos, porque mudar o ambiente de um delinquente é o procedimento mais comum adotado por um tribunal de magistrados. É muito difícil, fora de Londres, conseguir que um delinquente seja analisado, e o tribunal deve, portanto, considerar alternativas de multa, prisão, liberdade condicional, instituição correcional, encaminhamento para um reformatório ou liberdade vigiada, com ou sem imposição de condições. O problema é que o magistrado, falo por mim mesmo, não creio que sou um caso típico, não sabe praticamente nada a respeito de instituições correcionais ou reformatórias e não sabe muita coisa sobre os métodos e habilitações dos funcionários responsáveis pelas visitas regulares aos beneficiados por liberdade condicional. No caso deles, só se pode julgar pelos resultados. Eu posso fazer aqui uma paradinha, porque eu não tenho um conhecimento que possa fazer diferença aí, né, da atualidade, né, das casas, vamos dizer assim, das casas de acolhimento e tudo mais, né, mas isso mudou, né, desde o Winnicott. Era para mudar mesmo, mudou, as coisas funcionam do ponto de vista, pelo menos assim, das ideias, né, das teses,
funciona melhor, né? Mas o Winnicott tem umas boas observações aqui. Vamos lá. Eu não vou ler toda a carta dele, porque é mais ou menos esse tom. Ele diz, no final da carta dele, ele diz que é desanimador, como aconteceu outro dia, um jovem de 17 anos que cometeu vários roubos e foi por mim tratado com clemência, tendo-lhe eu aplicado apenas uma severa repreensão, comparece dias depois a juízo, exatamente pelo mesmo tipo de crime, né? Então, a nossa reclamação, né? Enquanto cidadão, né, a gente vê esse tipo de reincidência, né? Isso até hoje. E aí o Winnicott responde: caro Mr. North, fiquei satisfeito por saber que o senhor, como magistrado, interessou-se pelos meus comentários sobre a delinquência e pelo artigo da doutora Friedlander. E reconheço muito claramente que o psicólogo pouco tem a oferecer aos magistrados. Na verdade, sublinhei os seguintes pontos em meu artigo: que o magistrado tem de expressar a vingança inconsciente do público, sendo o procedimento legal uma tentativa de impedir o recurso ao linchamento, e que o psicólogo ainda tem muito a pesquisar antes de poder compreender plenamente o bom trabalho que é feito intuitivamente pelo tipo certo de magistrado, de inspetor da liberdade condicional e etc. Né? No, no ordenamento inglês, mas também no brasileiro, existe a palavra vingança. A sociedade precisa vingar, né, as vítimas do algoz. E, e essa vingança pode ser eventualmente muito dura, né? E só que ele fala de vingança inconsciente. Então esse é o psicanalista falando de algo tão das práticas da vida, tão na rua, né? Tão no, tão quente, né? Tão pungente. É a vingança inconsciente do público. Se a gente levar em conta, né, não é o caso ainda para nós aqui, mas dá para fazer um parênteses, se a gente levar em conta que a vingança, aquela pessoal, né, ela contém muito de inconsciente, né, dá para se levar, o Winnicott está arriscando aqui, dá para se levar a ideia de vingança inconsciente do público. O público está se vingando de uma coisa bem clara, prática ali, que é a coisa do delito, não é? Mas que embutida nessa vingança, digamos, razoável, não é? Está a vingança inconsciente, que é a nossa capacidade de fazer violência, de matar, não é? De tirar a liberdade do outro, não é? Que está ali agora se atualizando na forma da vingança do magistrado, né? Assinalei ainda ter dúvidas de que o tratamento psicanalítico de delinquentes e criminosos possa vir a ser valioso para a comunidade, pois é imenso o trabalho a ser feito para alterar fundamentalmente um indivíduo. Apenas do ponto de vista da pesquisa é que a psicanálise de um delinquente pode ser sociologicamente justificável, e é por essa razão que sou decididamente a favor dela. Isso continua assim, não é? Não, não essa. Nós temos um pouco mais de otimismo com relação à psicanálise, né, do delinquente, um pouco mais, né, não muito. E, e achamos que há valor para a comunidade, né? Vocês, se pesquisarem, vão encontrar inúmeras pesquisas, né, inúmeros psicanalistas nos mais variados estratos da sociedade, né, fazendo acolhimento dessas demandas. Né? Então, há sim um certo otimismo, eh, otimismo brando, vamos dizer assim, né? E, eh, e também que ele diz que permita-me enfatizar uma vez mais o fato de reconhecermos que nós, psicanalistas, temos uma quantidade limitada de ajuda a oferecer a magistrados no sentido de uma terapia direta. Não só ao magistrado, né, mas dá para entender que como oferecer uma psicanálise, né,
que o magistrado possa, então, por sua conta, endereçar, né, ao delinquente e aí, então, tentar alguma coisa. Muito difícil, né? Isso continua assim. Sua carta estimula-me a formular algumas sugestões de natureza mais prática. Então, ele vai dizer aqui, ó, um, em alguns casos, o lar da criança é bom. Nesse caso, o melhor é deixá-la aí, onde um pai e uma mãe fortes e unidos estão aptos e desejosos de cuidar dela. Quando a criança se mete em apuros em tais circunstâncias, geralmente é porque foi desencaminhada por outra criança menos afortunada do que ela. Embora essa solução raramente seja adotada, deve-se recomendar sempre que é a melhor e que os pais são os guardiões adequados de seus próprios filhos. Tá? Isso é uma orientação, né? Não é só de Winnicott, né, de várias outras pessoas, não é? É uma orientação, vamos dizer assim, do, da medicina, né, psiquiátrica, com essa influência ali da sociedade britânica, né? Não à toa aparece lá Bowlby, né, como um dessas pessoas, né, interessantes, importantes nesse meio. A dica 2 dele é, muito mais frequentemente, só será conveniente a sua permanência na medida em que ela fique sob os cuidados especiais de um bom inspetor de liberdade condicional, que se torne, então, a pessoa que faz a diferença. O inspetor fornece algo que está faltando no lar: amor apoiado na força, nesse caso, a força da lei. Não se deve esquecer que o inspetor de liberdade condicional pode responsabilizar-se apenas por um certo número de casos em virtude da excessiva tensão emocional que o trabalho envolve e que ele ou ela necessita de folgas definidas e compulsórias e férias periódicas. Tá? Então, são observações bem práticas de Winnicott, né? E ele fala algo que interessa a analistas, embora não seja psicanálise. Né? O inspetor da liberdade condicional que se torna, então, a pessoa que faz a diferença. O inspetor fornece algo que está faltando no lar: amor apoiado na força. Não é? Então, espera-se que o inspetor tenha essa capacidade de amar, mas que tenha a firmeza de poder é, exercer a sua função, né? que é que é conter, né, o delinquente. A terceira dica dele é: com frequência, o lar da criança não é conveniente a sua permanência, mesmo com a ajuda de um inspetor de liberdade condicional. Nesse caso, deve ser encontrado um bom lar ou alojamento, lar entre aspas, ele coloca aqui, né, ou alojamento, onde possa ser fornecido o amor e a vigorosa gestão de que essas crianças têm absoluta necessidade. Coisa que vocês vão ver de um Winnicott, esse apego, não é? Este, ele não abre mão desta questão do amor. Não é? Pode parecer um pouco romântico até à primeira vista, mas a ideia é que sem essa capacidade para amar, não vamos esquecer que no Winnicott, amar amar e odiar são aspectos do mesmo afeto, tá? Então, quando ele fala de amor aqui, ele está falando de amor para o magistrado, né, que não está inteirado da psicanálise, especialmente desse olhar do Winnicott. Mas, então, quer dizer que não é um amor assim, que não responsabiliza, né? Não é um amor que não tem essa capacidade aqui que é a força, né? Apoiado na força. Tá? Atualmente, quase os únicos alojamentos adequados são aqueles que foram criados durante a guerra para crianças evacuadas com problemas de desajustamento. Em minha opinião, é importante e significativo que esses alojamentos sejam patrocinados pelo Ministério da Saúde e não pelo Ministério do Interior,
o que significa que a vingança pública não está envolvida, né? Então, ele está tirando aqui a criança, né, o jovem adolescente, das mãos, né, pelo menos nessas circunstâncias, das mãos da justiça, no sentido de fazer, né, da vingança, né, de a justiça vingar a sociedade, né? É, isso tudo, não é, pessoal? Já dá para a gente avaliar que isso tudo foi muito modificado, né? O Brasil tem modificações importantes nesse sentido. Se funciona ou não, aí já é outra questão. Mas nós temos muitas leis, né, de proteção, ah, tem muitos projetos tentando dar rumo a isso, né? E eu conheço colegas aqui, né, no grupo que tem essa, essa determinação, né, de fazer esse acolhimento aí, né, com responsabilidade. Então, essa coisa assim de ter o que ele chamou aqui de lar, o alojamento, né, inclusive está bem amenizado no Brasil, né? Então, as coisas, eu diria assim, pelo menos do ponto de vista do projeto, das ideias, né, está bem melhor atualmente, e eu estou falando particularmente do Brasil. 4. Parte das crianças levadas a tribunal já chegaram a um ponto em que no alojamento não há condições de lidar com elas e, nesse caso, terão que ser submetidas a um controle mais rígido, que seria péssimo para aquelas que não estão tão doentes. Então, está, então está envolvida a vingança pública e o Ministério do Interior deve ser o responsável, né? Então, são os casos muito mais graves, não é? De delinquência continuada e de uma delinquência seguida de violência muito grande, então tem um outro tratamento, né? Ele faz então essas são as sugestões dele, né? E aí ele faz umas observações que não tem a ver exatamente com sugestões práticas, né? Ele pode dizer assim, ó, na página 189, podemos dizer, desde já, que um alojamento para funcionar bem tem que ser pequeno, 12 a 18 crianças, que a política deve política deve ser manter as crianças nele até terminarem a escola e que tudo depende do supervisor. Deve ser um homem casado e ele e a esposa devem atuar em conjunto nas funções da supervisão. Devem ser suficientemente fortes para poderem mostrar um amor profundo. O sentimentalismo é totalmente excluído. Então, aqui tem uma oscilação, né, na observação do Winnicott. É interessante ele falar assim, que deve ser um homem casado, enfim. Primeiro que eram os homens mesmo que faziam a supervisão, né? Hoje isso já nem é tão verdadeiro, né? Pelo contrário. E a esposa juntos, né? Então, isso é uma coisa muito de época, né? Isso tudo tem hoje profundas transformações. Mas, ao mesmo tempo, ele diz, o sentimentalismo é totalmente excluído. O que será que ele quer dizer com isso, uma vez que ele fala de amor, né? Então, a gente não vai adiantar muito isso, porque nós vamos chegar num ponto em que o sentimentalismo vai ser tratado pelo Winnicott, mas a gente já sabe, então, aqui, que ele está insinuando que existe uma coisa chamada sentimentalismo e uma coisa, este amor, né, que usufrui da ideia de, né, apoiado na força ali, e também esse amor, né, e a vigorosa gestão, não é, fornecido o amor e a vigorosa gestão das crianças. Então, seria sentimentalismo, né? Vou deixar isso em aberto, se vocês quiserem comentar, ou mesmo por mensagem, ou na próxima leitura, é, a gente pode rever isso. Não que o Winnicott não vá nos dar boas ideias mais para frente. Também, ainda na página 189, ele diz: o supervisor e todo o pessoal devem ser pessoalmente visitados e são essenciais as conversas informais,
a respeito das crianças. Só assim o jovem poderá ser considerado pelo pessoal como um ser humano total, com uma história de desenvolvimento, um ambiente familiar e um problema atual. Tá? Então, ele está aqui dialogando já com aquilo que vai ser um conceito, não? Ou pelo menos tem condições para vir a ser um conceito, se já não é, na obra dele, de pessoa total. Né? De pessoa total é essa pessoa aqui, né, com uma história de desenvolvimento, ambiente familiar, um problema atual. Aqui nesse caso, tá? Um humano total. A pessoa total, nós já tocamos nesse assunto acho que 2 vezes, se não me engano, 2 vezes. A pessoa total tem uma tem uma, como posso dizer assim, uma ideia um pouco mais ampla e mais psicanalítica. É aquela que tem, então, todos os elementos, vamos dizer assim, todos os elementos patológicos, seriam patológicos em condições muito extremas, não é? E que estão disponíveis à personalidade. Né? A capacidade eu não vou falar todas, porque é longo, mas, por exemplo, a capacidade de pôr-se no lugar do outro, né? como, como uma, uma empatia, né? Ela só pode acontecer se eu tiver a capacidade de me dividir, né? Ou de eu sair de mim, né? Ou de eu me colocar lá fora. E isto se fizer isso de modo muito dramático, é uma patologia. Então, pessoa total tem todas as, vamos chamar assim, de sintomas da patologia, né? A ponto de chegar a formar a pessoa total. Bom, então, ele diz: a escolha do cozinheiro e do jardineiro só perde em importância para o supervisor. De fato, cada membro do pessoal, incluindo a faxineira, ou é uma grande ajuda ou um grande estorvo. As crianças devem ser cuidadosamente selecionadas antes de encaminhadas a um alojamento. Uma criança inadequada pode perturbar toda a organização e acarretar a rápida degeneração de uma situação que, em todos os demais aspectos, está sob perfeito controle. Então, essa seleção das crianças aí também, né, vai ser muito importante, porque uma única criança pode desestabilizar um ambiente, dependendo do estado que ela está. Né? Aí ele vai indo para o final desse texto. Acho que eu vou terminar o dia exatamente com o final do texto, e a gente já não dá para começar um outro texto nesse momento, então já vou terminando. A classificação deve se basear mais numa avaliação do lar da criança, quer dizer, na existência ou inexistência do lar, e na relativa estabilidade das relações entre os pais, do que na seriedade dos sintomas ou delitos pelos quais as crianças foi levada ao tribunal. Isso importa bastante aqui, não é? Porque existir ou não um lar pode ser mais importante do que qualquer diagnóstico, impressão, fantasia que o médico pode ter a respeito do menino, né, da criança. Seria obviamente impossível para o magistrado ser inteiramente responsável pelo alojamento, cujos interesses não seriam idênticos aos do tribunal, e cujos fracassos não devem, de forma alguma, ferir a dignidade do tribunal. Mas eu diria que o Ministério do Interior não pode deixar de ficar satisfeito em apoiar a ideia do interesse do magistrado por esses alojamentos patrocinados pelo Ministério da Saúde, em que o magistrado poderá, então, ser um membro da comissão municipal sob cuja égide o alojamento funciona. Estes e muitos outros princípios gerais poderiam ser facilmente estabelecidos e, na minha opinião, é assim que se define o que o psicólogo prático tem a oferecer ao magistrado perspicaz de um tribunal juvenil. Tá?
Então, essas são as palavras finais do Winnicott, né? E ele fala aqui do psicólogo prático. É bem provável que ele esteja separando, como ele fez isso depois, separando né, a psicanálise enquanto teorização, né, da situação, quanto a psicanálise enquanto clínica, dessas coisas que o psicólogo pode, né, ajudar na prática de acolhimento dos jovens. Bom, então por hoje a gente vai ficando aqui. Não dá para começar o quarto texto, que seria interessante, mas fica para próximo encontro, e eu mando por mensagem as datas, já estão colocadas, mas eu repito, e a gente se vê, então, em mais ou menos 30 dias. Até logo para todos.